Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados, ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, boa noite para vocês, meus amigos, nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025. No Madruga Vasco eu comecei certinho, falei 2024, não adiantou nada, né? Tudo de bom para vocês, ótimo ano para cada um de vocês mais uma vez. Tá, meus amigos, olha só. Se inscreva, dê essa força para o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe também o link do nosso vídeo. Outra situação, nos acompanhe até o final, porque nós vamos falar muita coisa importante, hein? Sobre a SAF, Evangelos Marinax, The New York Times, dando ênfase para a negociação entre o grego e o nosso Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a recuperação judicial ou extrajudicial. Vou explicar isso aí para vocês, sobre a estreia do Campeonato Carioca, sobre amistoso que foi aí remarcado, ali, foi alterada a localidade. Falar bastante sobre a nossa zaga, Maurício Lemos, Balbuena, Pedro Henrique, né? Renovação de contrato, Léo Jardim, Verrete, Dimitri Payet, Vitor Luiz, entre outras situações. Então, vamos embora, meus amigos, que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é isso aí, né? E vamos falar também, é claro, eu esqueci de mencionar, né, sobre camisa mais bonita do mundo. Vou explicar isso aí para vocês. Logo de cara, galera, se tratando então da nossa zaga, da nossa linha defensiva, tá? Nós tomamos conhecimento na tarde de hoje, segundo aí o GE. Globo, só para deixar bem claro, tem muita gente que fica, eu não sei se é maldade, eu não sei se não presta atenção mesmo, que fica assim, porque vocês youtubers não têm credibilidade. Até o meu amigo Gilcimar, meu parceiro aqui do canal, inscrito aqui no canal, falou, poxa Álvaro, eu não vejo SBT, Band, Record, ESPN, Globo falando nada do Vasco, só os youtubers que falam. Rapaziada, meus amigos e minhas amigas, meu amigo Gilcimar, para todos vocês aí, é o seguinte, gente, muita coisa não sai na mídia comum, porque eles não aprofundam os assuntos do Vasco. E muita coisa a mídia comum também fala e também erra, tá? A Globo cravou várias vezes que o Vasco estava negociando com o Danilo. E o próprio Danilo falou que não tinha nada. Não sei, vamos esperar a janela fechar para a gente aguardar. A Globo, por exemplo, já colocou vários jogadores no Vasco que nunca chegaram. Assim como a própria Globo já há um tempo atrás estava tirando o Payet do Vasco. Então, gente, sabe o que eu quero dizer? Não é que nós youtubers somos donos da verdade ou somos mentirosos, ou que as emissoras são verdadeiras ou são mentirosas, não. Gente boa tem em todo lugar. A informação você acha tanto no YouTube quanto na emissora, e a desinformação também. Eu falo pelo meu canal, não vou falar dos outros colegas que falam de Vasco aqui, coisa e tal. Eu sei do meu canal, eu trabalho com a verdade, tá, galera? Inclusive, quando eu trago aqui as situações, é igual agora, eu vou falar do Maurício Lemos, quem trouxe essa situação foi o GE. Globo. Aí a gente traz uma situação que o GE. Globo falou, amanhã ou depois falam que é mentira, falam que eu sou mentiroso, mas não é. Aí, se for verdade, o mérito é do GE. Globo, e se for mentira, é do GE. Globo, tá, gente? Então, só para ficar aí, para vocês entenderem, porque não é que eu sou lacrador, que eu tô inventando notícia, que os youtubers perderam a credibilidade, eu não sei. Eu falo do meu canal, não vou falar de outros canais por aí não, até porque eu criei o meu canal justamente para trabalhar com a verdade, que eu estava cansado de ser enganado. Tá? E porque eu gosto muito de falar de Vasco, tá, gente? Só para ficar o registro aqui então. Mas se tratando de Maurício Lemos, segundo o GE. Globo, o Vasco teria aí reaberto conversas com o empresário do zagueiro, do Maurício Lemos. O Vasco chegou ali a formalizar uma proposta em junho do ano passado, de 2024. Na ocasião, o Maurício Lemos, se eu não me engano, estava recebendo 400 mil por mês lá no Galo Mineiro e sinalizou ao Vasco da Gama que queria receber algo em torno de 700 mil reais. O Vasco fez uma proposta, o jogador acabou não aceitando. Na verdade, nem responderam a proposta do Vasco, né? Para ser bem sincero. Que foi a informação que a gente teve naquela época, que ele nem respondeu a proposta do Vasco. Aí agora o Vasco vai e reabre conversa com ele. Aí a gente toma conhecimento de que os familiares do Maurício Lemos não estariam supostamente querendo morar aqui no Rio de Janeiro. Então olha só, gente, no ano passado o cara já fez uma 9 horas do caramba para não vir jogar no Vasco. Tá? Numa boa. Tá? E outra coisa, para quem fala que eu falo muito, gente, eu falo mesmo, eu gosto de falar. Falo muito mesmo.
Porque a gente vai ver nas emissoras aí, é 3 minutinhos só falando de Vasco. Eu gosto de falar meia hora. Tá, meus amigos? Eu gosto de falar bastante de Vasco. Mas aqui, brincadeiras à parte, olha só. Ele já recusou o Vasco. Já quase dobrou o salário para já não vir jogar no Vasco. O Vasco vai reabrir conversa com esse zagueiro. Nunca foi unanimidade lá no Galo Mineiro. Que marra é essa? Esse paraguaio? Que marra é essa desse senhor, desse rapaz Maurício Lemos? Se for verdade, eu não sei se é verdade, tá, torcedor? Essa história de que a família dele não quer vir morar no Rio é mais um motivo para parar a conversa por aí. Para a conversa por aí, porque na primeira vez que pegar São Januário cheio, que a torcida vaiar, que tiver pressão, vai ser aquele Deus nos acuda, vai querer rescindir contrato, vai querer discutir com os outros colegas no vestiário, vai querer bater boca com o treinador. Sabe, na boa, na minha humilde opinião, o Pedrinho pode até conseguir contratar o Maurício Lemos, ele vir e resolver a nossa zaga. Só uma conjectura. Mas numa boa mesmo, eu, Álvaro, não iria atrás desse rapaz. Não contrataria esse jogador, não iria atrás desse jogador. Tá sinalizando desde lá do ano passado que ele não quer o Vasco. E agora de novo a mesma novelinha. Tá, gente? Vamos aguardar, vamos acompanhar de perto essa situação. Essa é a minha humilde opinião, tá, gente? Essa é a minha humilde opinião. Se tratando ainda de zaga, há quem diga que o Vasco teria interesse no zagueiro Pedro Henrique, que está no Red Bull Bragantino. Pedro Henrique tem passagens por Corinthians, Atlético Mineiro, se eu não me engano, acho que pelo Atlético Paranaense também, salvo engano, e agora está no Bragantino. Olha, ele é um jogador até que... um zagueiro ali até que não é aquele zagueiraço, também não é ruim, né? O problema dele é que às vezes ele erra na saída de bola. E o Léo já foi muito contestado aqui no Vasco por justamente errar na saída de bola. Então não sei, é complicado. Né? Pedro Henrique não era nem titular absoluto lá no Bragantino, né? A zaga do Bragantino era o Léo Ortiz, né? O jogador lá agora do Urubu. Não sei, também não sei se é verdade, se o Vasco está realmente negociando com ele, tá, gente? E tem o Balbuena, que está lá no Lokomotiv Moscou. Né? Para mim, na minha opinião, é o nome. O nome é Balbuena. 32 anos, experiente, campeão brasileiro, zagueiro, xerife, sabe sair jogando, boa bola aérea, imposição física, joga firme, não inventa moda. Sabe? Já trabalhou com o Fábio Carilli, que inclusive, se eu não me engano, acho que estava previsto para ele chegar no Rio entre hoje e amanhã, né? Entre o dia 2 e dia 3, para pintar aqui no Rio de Janeiro, né? O Fábio Carilli. Então assim, o Vasco está no mercado, o Vasco ainda vai buscar aí uns 2 zagueiros aí para brigar por titularidade. A questão desse negócio de brigar por titularidade que me dá medo, né? Essa narrativa, porque hoje a gente tem o João Vitor, tem os meninos da base ali, o Lincoln e o Luiz Gustavo. Aí tem o Lucas Freitas e tem o Lucas Oliveira, né? Tem mais alguém que eu tô esquecendo? Acho que é isso, né? Aí o Vasco tá atrás de mais 2 para brigar por titularidade. Aí o Vasco teria que estar atrás de mais 2 para chegar e ser titular. Para deixar essa galera que eu falei suando a camisa para sentar no banco. Aí você começa a pensar num elenco robusto. Quando você fala que eles vão brigar por titularidade, quem chegar agora vai brigar por titularidade com quem já está, deixa o torcedor do Vasco com a cabeça meio inchada. Porque a gente quer uma zaga para resolver o nosso problema. Porque hoje, um tempo atrás, o maior problema era a volância. Ainda continua tendo uma carência, mas tem vários jogadores que voltaram. O Estrela, o Paulinho, o Jair, né? O Hugo Moura que vai ficar. Tem o Esforza, o Matheus Carvalho a gente não sabe se fica ou se vai. Aí tem o Souza, a gente não sabe se o Souza joga na zaga, se joga de volante. Mas enfim. Mas o maior problema agora do Vasco é a zaga. Né? Então, como é que a gente vai resolver um problema com o jogador para brigar por vaga, para disputar a posição? Disputar a posição, com outras palavras, seria jogador, entre aspas, para compor elenco. E nós, torcedores do Vasco, a gente vem pedindo já há alguns meses, não jogador para compor elenco na zaga, não para brigar por posição, mas para chegar e tomar conta da nossa linha defensiva. Algo que era para o Léo ter feito e não conseguiu se firmar, algo que era para o João Vitor ter feito e até agora também não se firmou com a camisa do Vasco. Né? Então assim, é complicado, essa situação da zaga aí está complicada. Né? Eu já vou falar aqui da diretoria. Né? O zagueiro Léo foi aí anunciado
pelo Atlético Paranaense oficialmente agora. O Léo é do Furacão. O Vasco comunicou também hoje pela manhã a saída do Léo Pelé do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Léo, obrigado, valeu, boa sorte, Deus te abençoe, você e sua família. E é isso aí, galera, vida que segue. Vida que segue. Agora eu quero falar com vocês sobre contratações que o Vasco já amarrou e sobre a nossa diretoria. Tá? Porque o Vasco já contratou até o momento aí, né? Sacramentou a contratação do zagueiro Lucas Freitas, né? Ele que é novo, promissor, revelado na base do Flamengo, do nosso maior rival. Foi contratado pelo Palmeiras, né? Difícil de se firmar no Flamengo, porque o Flamengo tem um bom elenco, né? Infelizmente, né? A verdade seja dita. E o Palmeiras idem, né? Inclusive a zaga do Palmeiras é uma das melhores zagas do nosso país. Ponto, simples assim. Com isso, em 2022 para cá, ele foi emprestado para ganhar rodagem, para não ficar parado, né? Conseguiu se destacar aí nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro com a camisa do Juventude. O contrato dele terminou agora com o Palmeiras não renovou, o Palmeiras está fazendo ali uma reformulação no seu elenco, inclusive o Dudu deixou o Palmeiras e coisa e tal. Né? Enfim, entre outros jogadores, o Paulinho está chegando, né? O Palmeiras está fazendo um mega investimento aí novamente. Com isso, o Lucas Freitas está pintando no Vasco a custo zero. De graça, é bacalhau, 75% dos direitos econômicos do Vasco. Né? Se eu não me engano, acho que serão 3 anos de contrato, salvo engano. Acho que é isso mesmo. É que outro dia eu falei para vocês aqui, mas é que eu tô com outra anotação aqui. Mas acho que são 3 anos realmente de contrato do nosso amigo Lucas Freitas. Peço perdão para vocês se não for 3 anos é 2, mas eu tenho quase certeza que são 3 anos mesmo. Aí sacramentou também a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. Ele que é aí, vamos dizer assim, queridinho do Pedrinho, né? O Pedrinho que gosta do jogador, conhece o jogador desde a base, né? Do Bangu, do Tigres. Passagem por Real Valladolid, pelo futebol japonês, estava no Cruzeiro. Jogou o Campeonato Brasileiro ano passado com a camisa do Cruzeiro, não foi aquela unanimidade toda, mas fez uma temporada até que segura na zaga do Cruzeiro, apesar de altos e baixos, né? Lucas Oliveira também está chegando no Vasco aí, o Vasco que vai ficar com o percentual econômico do jogador. O contrato a princípio seriam de 2 anos, né? O Vasco também sacramentou a contratação do goleiro Daniel Fusato, que está no Eibar da Espanha, está só ali finalizando os trâmites finais contratuais com o clube espanhol para anunciar o jogador com a camisa do Vasco. Tá? Daniel Fusato que chega no primeiro momento para suprir a lacuna do Kehler, né? O Kehler que estava emprestado pelo Internacional junto ao Vasco. O contrato de empréstimo terminou agora em dezembro, o Vasco não renovou. Kehler foi liberado para seguir o seu caminho, aí o Internacional emprestou ele ao Ceará. Aí já é outra história, já não tem mais nada a ver com o Vasco. Com isso o Vasco buscou no mercado então Daniel Fusato, jogador revelado na base do Palmeiras, um goleiro com convocação para a seleção brasileira principal, seleção brasileira de base. É promissor, é novo, já tem uma rodagem, tem qualidade. Tá? Eu vejo com bons olhos também, tá chegando de graça. Eu vejo bacana essa contratação. Até porque, gente, o Léo Jardim continuar jogando bola, o Vasco tá prestes a renovar com ele aí até 2029. Né? O Léo Jardim continuar jogando, o Vasco pode vender ele aí ano que vem, sei lá, mais pra frente, fazer um dinheirão. Tem a questão de ser convocado também. Tem a questão de outras competições internacionais, né? Esse ano o Vasco joga Sul-Americana, de repente para dar aquela rodada no elenco. Então acho bacana a chegada do Daniel Fusato. Tem o goleiro da base Felipe Gabriel, que vem se destacando. Né? O Vasco não renovou o contrato com o goleiro Cadu, ele que se despediu do clube nas redes sociais. Mas assim, eu vejo com bons olhos. Tá? Pode colocar o Felipe Gabriel em algum momento? Pode. Até mesmo no próprio Campeonato Carioca agora, entendeu? Mas eu acho que o Daniel Fusato ele passa uma segurança. Tanto para o Felipe Gabriel, que está vindo da base, que está na base ainda, mas já está ali, né? Aquela transição já praticamente. E também para fazer uma sombra para o Léo Jardim, né? Para o Léo Jardim, no dia a dia, vendo a qualidade do Fusato, eu falo, opa, se eu der mole eu perco a vaga. Só que o Léo Jardim não dá mole para ninguém. A gente tinha um goleiraço aqui, que eu sou muito fã dele, que é o Ivan, que não teve chance. O Léo Jardim fechou a meta do Vasco. Chegou o Kehler, também não teve chance. Né? E que o Léo Jardim continue fechando o gol, mas a gente tem outro goleiro aí, que é o Fusato, que está chegando. E o Tietê, né? Contratação aí
né, fim de contrato com o Botafogo, não renovou e chegou aí para poder vestir a camisa do Vasco. Deve ser anunciado também nos próximos dias. Bom meio-campista, tem faro de título, onde passa, né, conquista Campeonato Brasileiro, Libertadores, aquela coisa, Copa do Brasil. Ele que joga como lateral direito, joga como volante, primeira, segunda volância, né? É um cara que vai ajudar muito no nosso meio-campo do Vasco, no nosso elenco, né? Ao lado ali de Paulinho Paula, ao lado de Hugo Moura, ao lado de Guilherme Estrela, de JP, né? Ao lado do próprio Matheus Carvalho, de Juan Esforza, né? Enfim, né? O Tietê então vai chegar para agregar e agregar muito, né, nesse meio-campo do Vasco. Aí agora eu quero pontuar uma coisa aqui, torcedor. Quando eu reclamo, quando eu falo que na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, quando eu falo aqui que o Pedrinho está sendo muito amador no mercado da bola, ele e o Marcelo Santana, que estão indo mal nas janelas de transferência, talvez algum de vocês, meus amigos e minhas amigas, não todos, mas um ou outro, de repente pensa assim: ah, Álvaro, para você então o Salgado era melhor, né? Ah, Álvaro, para você então ninguém serve, você só reclama, não sei o que. Não, gente, é o seguinte, a gente tem que colocar tudo na balança, tá? O fato do Salgado ter sido o pior presidente da história do Vasco da Gama, ponto. Tem minha opinião, tenho direito de dar minha opinião como torcedor, assim como vocês também têm direito de dar a opinião de vocês, até aí ok. O fato dele ter sido o pior presidente da história do Vasco não anula, não exime outro fato, que hoje o nosso atual presidente, o Pedrinho, é inexperiente para ir ao mercado, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu critico o Pedrinho na janela de transferência no mercado da bola, eu não estou elogiando o Salgado. Eu não estou elogiando o Campelo. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não estou tirando parâmetro do Pedrinho e comparando com outros presidentes. Eu estou falando de hoje, de agora, hoje. Nesse dia 2 de janeiro de 2024, infelizmente o nosso presidente não tem aquele lastro, aquela malandragem, vamos dizer assim no bom sentido, aquela experiência, aquela expertise do mercado da bola para fechar contratações de mais impacto, para disputar com outros clubes. A gente vem observando que a nossa atual diretoria ela vem perdendo duelos quando outros clubes entram na parada. Foi assim com o Daniel Ramalho, não, né? É Daniel Ramalho? Ah, o Ramalho lá, o zagueiro, né? Foi assim com o Ramalho lá, o zagueiro do Corinthians. Foi assim com o zagueiro lá do que foi pro Santos, né? Foi assim com outros meio-campistas, com o zagueiro lá com o Lianco, com o Júnior Alonso, que preferiram ir jogar lá no Galo Mineiro, né? Entre outros jogadores. E paciência. Agora a questão é que começa a ficar evidente, foi assim agora com o Joaquim Lavega, começa a ficar evidente de que o Vasco começa muito bem as negociações, aí vaza a notícia, além do Vasco agir errado deixando a notícia vazar, perde a contratação para algum clube adversário. Esse é o problema. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, torcedor. Quando eu falo que o Pedrinho está indo mal na parte do futebol, é uma opinião minha, porque vamos ser sinceros, torcedor. Vocês vão falar que o Pedrinho foi muito bem na contratação do Maxime Domingues e na contratação do Jean Davi na janela do ano passado e não trouxe nenhum zagueiro. E o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil porque a zaga mais uma vez entregou. O Vasco não ficou melhor no Brasileirão porque a zaga estava entregando os jogos aí. E o Vasco deixou de arrecadar mais de 50 milhões de reais em premiação por conta de falta de zagueiro. Vão falar para mim então que o Pedrinho foi bem na última janela? Ele e o Marcelo Santana não foram. Todo respeito ao Pedrinho e Marcelo Santana. E agora, nesse momento atual, está indo até que tá indo melhor do que na outra janela. Já trouxe 2 zagueiros, são apostas, mas trouxe alguém, não está gastando dinheiro, é outro ponto interessante também. Está trazendo um goleiro, está trazendo um meio-campista. Tudo isso sem gastar dinheiro. Pô, bacana. Bacana. Já evoluiu o Pedrinho em questão do mercado da bola. Mas quando se trata de grandes nomes, a gente vê aquela regredida. Né? Por exemplo, a situação envolvendo o Balbuena. Até agora
Nada, vamos torcer para que dê certo. Mas quando eu falo que o Pedrinho vai mal na parte do futebol, vamos lá, torcedor, não significa que eu estou falando que o Pedrinho está sendo péssimo presidente para o Vasco, não. Porque, na minha opinião, o Pedrinho até agora, nesse dia 2 de janeiro de 2025, está indo bem na parte administrativa. Batendo de frente com os conselheiros de oposição que estão ali para tumultuar o Vasco. Colocando para frente a questão do potencial construtivo para reformar São Januário. O Pedrinho está indo bem nisso. O Pedrinho também está indo aí bem até onde a gente acha e acredita na questão envolvendo a Fundação Getúlio Vargas, a EQEP, a 777. E está avançando a passos largos para a venda da SAF. Também não dá para fazer correndo. Eu acho que está demorando um pouco, tá, mas é normal, tem que demorar. Né? Porque apressado come cru, queima a boca, né? Então é melhor esperar um pouquinho, fazer certinho, né? Mas por outro lado, pesando na balança, a parte do futebol, a gente vê que falta aquele lastro, aquela cancha, né? Aquelas costas largas para ir ao mercado. Essa é a minha crítica, torcedor. Então não vamos confundir. Quando eu falo que ele não vai muito bem na questão de contratação, eu não anulo o fato dele estar indo bem em outras questões em relação ao Vasco. Beleza? Ok? Dito isso, galera, olha só, deixa eu mudar de assunto com vocês. Souza se reapresentou hoje, tá? Já para a temporada de 2025, já para poder voltar a treinar. Ele que já vinha treinando há um bom tempo com o Rafael Paiva na posição de zagueiro. Ele que joga de volante, né? Sua função primária. O Vasco anunciou a renovação do lateral Vitor Luiz até 2027, tá? Vitor Luiz, então, é bacalhau, fica no Vasco até 2027, ótima notícia, eu gostei dessa situação aí. E tá avançando na negociação com o Verratti e com o Léo Jardim para renovar. O nosso amigo Gilcimar deixou um comentário muito feliz aqui, que vale a pena a gente ressaltar o comentário do Gilcimar, um abraço, Gilcimar. Que ele falou, olha, eu acho que isso é questão do Verratti, né, MLS e coisa e tal, isso é jogada de empresário para valorizar o jogador. Pode ser. Pode realmente ser. Pode ser uma jogada de marketing do empresário, uma cavadinha de empresário, para valorizar o seu produto, que é o Verratti, seu jogador, para o Vasco dar aquela valorização. Porque não sei se vocês sabem, quando o jogador ganha aumento, o empresário ganha um percentual. Então tem isso também. Né? Tem isso também. Vamos aguardar, mas o Vasco então teria aí avançado, tomara que resolva logo, renove logo com o Verratti e com o Léo Jardim, não podemos dar mole, não podemos dormir no ponto. Outra situação, Dimitri Payet, o Vasco está negociando aí, vai negociar com ele uma extensão de contrato, o contrato do Payet vai até o meio desse ano, 2025, o Vasco quer estender o contrato até o final desse ano. Mas o Vasco quer aí, a princípio, renegociar um dinheiro de luvas que o Vasco deve a ele, diluir isso ao longo desse ano. Isso eu já não gostei muito, viu? Que até agora não pagou o Payet, até agora não pagou a dívida lá do time do Paulinho, até agora não pagou o Serginho, 900 mil reais. Fica ruim, Pedrinho. Fica difícil, Pedrinho. Essas coisas tem que pagar, Pedrinho. Tem que pagar. E vai propor para o Payet, do meio do ano para frente, uma reduçãozinha salarial, se adequando ao limite que o Vasco pode gastar na temporada. Será que ele vai querer ganhar um pouco menos, jogar mais 6 meses aqui no Vasco, longe da família, torcida cobra? Tomara que aceite. Né? Vamos aguardar também se vai ser esse o molde da negociação, essa informação no primeiro momento. Tá, é claro, o Vasco está aguardando o Payet se reapresentar com os outros jogadores para ter aquela conversa melhor ali, olho a olho. Depois chama o empresário, aquele negócio, né? Mas o Pedrinho já está antecipando essa situação. Está antecipando também a questão do Coutinho, né? Para poder já tentar renovar o empréstimo do Coutinho. Até critiquei ontem à noite, não tem que esperar chegar em maio para resolver isso mesmo, não. Também não tem nada que avaliar se vai renovar, já era para estar ligando, já é para estar ligando já para o Aston Villa. Sabe? Não tem que avaliar, não. Pegar o telefone, ligar para os ingleses lá, já para deixar o Liroconto aqui no Vasco. Tá? A gente já falou aí das renovações. Agora se tratando aí, meus amigos, das dívidas do Vasco. O Vasco está avançando nas negociações com seus credores, ou seja, pessoas ou empresas que o clube deve,
as negociações estão sendo muito positivas. Com isso, existe uma possibilidade, ainda que seja pequena, existe uma possibilidade de que não haja a recuperação judicial. Tá? Pode ser que o Vasco recupere suas finanças extrajudicialmente, ou seja, num acordo entre cavalheiros para com os seus credores. Algo que eu me preocupo um pouco. Tá? Por quê? Quando é uma recuperação judicial, o clube tem uma obrigação de honrar com compromisso, senão a justiça vem e bloqueia tudo. E aí isso obriga não só o Pedrinho, mas quem vier mais pra frente a honrar isso aí, senão trava a finança do clube. Isso é bom porque o Vasco é obrigado a pagar suas contas, querendo ou não. Extrajudicial, se o acordo for bom, se o clube conseguir pagar em dia, beleza, show, ótimo. O problema é que extrajudicial pode pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas, daqui a pouco para de pagar, embola tudo de novo. Aí os juros vem tudo de novo, o credor vai lá e aciona a justiça de novo, e aí, né? Vamos aguardar, mas tem essa situação aí. Se tratando da SAF, tô falando para vocês que a lacração não para, né? Porque a turma fica assim, porque Evangelo Marinac se reuniu com o Vasco nos últimos dias. Eu ainda falei aqui. Reuniu, mas na minha opinião, não reuniu pessoalmente, tá? Na minha opinião é videochamada, é videoconferência, é reunião ali, coisa e tal, conversa por Skype, telefone, aquela coisa, sabe? É a minha opinião, tá, gente? Eu acho que é isso. Pra ser bem sincero pra vocês. Aí já tem lacrador falando, não, porque Marinax não se reuniu com o Pedrinho. Gente, não interessa se reuniu ou deixou de reunir. As conversas estão em andamento, tem muita conversa acontecendo. Seja o Marinax, seja o Edu Gaspar, seja o CEO da SAF do Vasco, seja algum dirigente do Vasco que não seja o Pedrinho. Tem os advogados do Vasco. Tem gente, muita gente dos dois lados conversando, se falando, trocando mensagem, trocando e-mail o tempo todo em relação a isso. Não deixa de ser uma reunião. Só que na minha opinião eu acho que estão havendo conversas remotas. É a minha humilde opinião. Não precisa, o cara não precisa ter que estar aqui no Brasil, em carne e osso, para ele negociar, para ele tirar dúvida, para ele colocar proposta, para ele falar, para ele ouvir. Hoje em dia a gente tem que ter tecnologia, né? Então assim, vamos aguardar. É uma situação que vem toda vez ganhando muita força, né? O Nottingham Forest está se dando bem esse ano na Premier League, né? Tá indo bem. As contratações lá estão dando certo no Nottingham Forest. E tá surtindo efeito, porque o The Athletic, né, o site The Athletic do The New York Times, né, se não for o jornal, é um dos jornais mais conceituados do mundo, estão destacando, né, o The New York Times ali, através do The Athletic, né, ou seja, que é o Atlético, está destacando aí o interesse de Marinax, a negociação entre o grego e a SAF do Vasco, né? Então está ganhando uma cobertura, uma ênfase mundial. Embora uma minoria da mídia do Brasil está cavando o tempo todo o Marinax no São Paulo, que é outra coisa que eu fico um pouco preocupado também, né? Mas vamos aguardar, não dá para cravar nada. Vamos aguardar. O interesse pode existir, o flerte, né? Pode estar negociando aqui, pode estar flertando ali. Enquanto não assinar nada, não tem compromisso, né? Vamos ter que aguardar, mas vamos torcer para que, ou se for Marinax, se for algum outro americano, se for um árabe, se for outra empresa, vamos torcer que seja o melhor para o Vasco. Que pague a dívida, que monte um time interessante para a gente, que monte um mega CT, que deixe a gente aí forte, né? Esse é o que a gente mais quer. Né? Eu não sou torcedor do Marinax Futebol Clube, sou torcedor do Clube de Regata Vasco da Gama. Né? Então aquele que chegar com boa índole, bom interesse de investir, welcome to do from Vasco da Gama. É bem-vindo ao Vasco da Gama. Meus amigos, agora se tratando aí do Campeonato Carioca. Tá? O Vasco vai fazer um jogo treino no próximo sábado, dia 4, conhecido também como depois de amanhã. E vai ser no CT Moacir Barbosa, foi alterado. Seria em São Januário, vai ser no CT Moacir Barbosa. Outra situação é que a estreia do Campeonato Carioca, no caso do Vasco, no Campeonato Carioca, melhor dizendo, vai acontecer no dia 11 de janeiro, no sábado, sem ser esse sábado agora, no outro sábado, no próximo sábado, às 4h30 da tarde. 11 de janeiro, em São Januário. O jogo é com mando de campo do Nova Iguaçu, mas foi feito um bem bolado, uma venda do mando de campo. Então, Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam em São Januário, tá bom? No dia 11 de janeiro, sábado, 4h30 da tarde. Isso já foi confirmado pela FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Agora, outro assunto é a questão envolvendo camisas, né? Meus amigos, o site Classic Football Shirts, né? Ou seja, camisas de futebol clássicas, né? Traduzindo para o português, clássicas camisas de futebol.
O Vasco, a camisa do Vasco, né, nosso uniforme número 1 desse ano, foi eleito aí a sexta camisa mais bonita do mundo, tá? Isso mesmo, a sexta camisa mais bonita do mundo. A primeira foi a camisa da Colômbia, da seleção colombiana, 100 anos da Federação Colombiana. A segunda mais bonita eleita foi a da Argentina, 50 anos de parceria, com a Adidas no caso. Né? A terceira foi a camisa do Milan, uma camisa também diferente. A quarta foi a camisa da Juventus. A quinta, a camisa de Versalhes. E a sexta, a camisa do Vasco. A sétima, inclusive, foi a do Botafogo. A oitava, do Bolonha. A nona, do Bayern de Munique, o terceiro uniforme do Bayern de Munique. E a 10ª camisa mais bonita eleita foi a do Olympique de Marselha. Então o Payet tem bom gosto, né? 2 times que ele torce, que ele gosta, né? O Vasco e o Olympique de Marselha, estão no top 10 de camisas, de t-shirts. Mas aqui eu quero deixar para vocês minha opinião. Vou falar, torcedor, vou falar numa boa opinião, gosto, cada um tem o seu opinião, cada um tem a sua, vocês estão livres para opinar também. Quer saber a minha opinião, torcedor? Não achei nunca essa camisa da Colômbia mais bonita do mundo. Mas não achei nunca, mas nunca. Na moral, sem clubismo, a do Botafogo é mais bonita do que essa aí da Colômbia. Papo é reto, torcedor. Pronto, falei. Assim, ó, papum na lata. Tá? A do Real Madrid, eu acho linda. Real Madrid eu acho linda. Outra coisa, a da Argentina, ela é sensacional. A da Argentina é linda. A camisa da Argentina, eu sou muito brasileiro, torço pro Brasil. Brasil e Argentina, eu quero que o Brasil dele ali, chinelada na Argentina. Mas a camisa dos hermanos lá é bonita. Aí ok. A do Milan, será? Sabe? Não sei não, gente. Uma boa. Mais ou menos. A da Juventus, tá. Legal. Ok. Tá bom. Agora, a de Versalhes. Será mesmo, torcedor? Não achei, não. Não achei, torcedor, na minha opinião, tá? Eu acho que o Vasco poderia estar no mínimo aí na 3ª colocação, no mínimo. Mas tá bom. Vida que segue. É porque eu não consigo, eu tenho que dar minha opinião. Mas estão todas as camisas bonitas, tá? Todas bonitas, todas têm seu valor. Por exemplo, eu achei a camisa do Bolonha mais bonita do que a de Versalhes, minha opinião. Mas é gosto. Eu acho, por exemplo, a camisa do Olympique de Marseille mais bonita do que a camisa da Colômbia. Eu acho que a da Argentina é mais bonita, na verdade, entendeu? Mas é isso aí. Fica o registro, boa noite, um casaco no coração de cada um e até amanhã cedo no nosso Madruga Vasco. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaindente sempre, valeu e tamo junto, Vasco!